A gente pensa, né, num tratamento de câncer, às vezes é difícil a gente mensurar quanto tempo que demora ali, né? Porque tem tratamentos que em 1 mês de quimioterapia, né, 2, 3, enfim. Eu não sei quanto tempo leva, por exemplo, para recuperar de um transplante de medula óssea. E qual é o tempo, assim, em média, né? Porque eu imagino que cada caso é um caso, deve ser muito difícil você botar ali, mas assim, em média, as pessoas que podem ficar na casa, assim, até um certo tempo, ou geralmente específico, cada paciente, como é que funciona? A gente não pode esquecer que o câncer hoje é uma doença crônica, né? E principalmente em caso de crianças e adolescentes, elas têm que ficar fazendo o acompanhamento o resto da vida, né? Então, falar 5 anos tratando do mesmo câncer é cura, por exemplo, né? Mas, ao longo da vida, ela tem que ser cuidada, monitorada, o caso da doença, se não aparece, se não volta em outro lugar, né? Ou se o câncer não aparece em outro lugar, né? Então, isso tem que ser monitorada. Outra questão, hoje existem estudos que as sequelas, né, das doenças podem aparecer 20 anos depois, né? Numa criança. Porque às vezes a gente está acostumado sempre a enxergar câncer como uma doença de idoso, por exemplo, né? Coisa que não é verdade, né? Então, a gente tem essa ideia. Então, logo nem se faz estudos, por exemplo, quanto tempo depois. Mas hoje, efeitos tardios dos tratamentos, né? Hoje já se sabe que 20 anos podem surgir. É complicado até levantar um assunto aqui, que a gente tem uma ocorrência dentro da nossa família, né? Nosso primo, Quiquinho, que Deus esteja com ele, ele passou pelo processo de leucemia, né, muito novo, e ele mais à frente, já com quase 15 anos de idade, a doença acabou voltando, e, enfim, ele realmente passou por essa infelicidade de não conseguir, apesar de não ter faltado nenhum tipo de apoio, recurso, né, de recurso. Mas é realmente chocante, né? Como essas crianças, né, já no início da vida, trazem, né, um desafio muito maior a ser vivido, né? Enfim, realmente... E realmente, né, essa questão de um câncer, qualquer uma doença que tem um risco de morte, por exemplo, impacta toda a família, todos os envolvidos, né? Então, quem teve um caso de câncer, uma necessidade de fazer transplante, pode entender bem o que eu estou falando, né? E por isso que nós pensamos sempre, todo o nosso trabalho está embasado num apoio integral, porque a gente sabe perfeitamente, não só pela literatura, mas também pela prática, né, que todas as instâncias da vida dessas pessoas envolvidas ficam alteradas. Por isso que essa gama de trabalhos, de serviços que nós oferecemos para minimizar esse impacto na vida deles, né? E que esse momento de doença, esse momento de crise na vida deles, né, possa ser um momento transformador, apesar da dor, né, e das dificuldades que se enfrenta, né? Então é um carinho extra ali, né? Que, né, é tão importante, né, para um impacto tão grande, não só na criança, como em toda a estrutura familiar. E o tempo, né? Aí só voltando para a questão, a gente não tem limite de tempo, né? Então, porque a gente depende de alta hospitalar, cada caso é um caso, né? Então, e eles podem, quando eles vão e voltam para a cidade de origem, eles voltam para Casa Hope, tá? Sempre que eles voltam para São Paulo, eles ficam lá, quando precisam fazer algum exame para fazer esses monitoramentos, tudo, eles voltam para Casa Hope. Legal. Né? Aí é feito toda essa combinação, até porque eles, né, eles contam com esse apoio aí, como é que chama? TFD?
TFD, tratamento fora de domicílio, benefício do SUS. É o benefício do legal. SUS que faz o transporte, inclusive, A deles, passagem. a Então, passagem. o governo, ele também dá esse apoio. Para eles, é um eles, programa não à pra parte, não tem nada a ver com a Hope. Eles contam com esse apoio via SUS, né? Não, a gente não tem, a gente é apartado disso. Sim. Né? Mas então a gente não tem um limitador de tempo, eles ficam pelo tempo que eles precisarem. Né? Então, assim, a gente tem uma média, né, no caso de câncer, de 3 meses. É uma coisa que, por observação, a gente, né, consegue passar como média. E aí, transplante é mais, né, Donizilda? Depende muito. Se tem um parente que vai doar, é mais rápido. Se ele está esperando ser uma doação que não tem ninguém compatível tá ali na família, fila, né? então ele tá na fila. Geralmente no final do ano eles vêm todos para cá, ficam aguardando, né? Nós já tivemos casos de 3 anos e meio aguardando um transplante de fígado de não doador vivo, né? Então, é muito tempo. esperar e não podia ir embora, porque embora. pode aparecer o órgão de repente, né? E a pessoa tem que estar disponível. Entendi. Não dá tempo, né?